pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. O tema da aula de hoje vai ser relação entre funções que têm o mesmo gradiente. Então, a gente vai trabalhar com funções que têm o mesmo gradiente e eu vou usar dois teoremas para resolver alguns exemplos relacionados a esse tema. Antes de começar, lembrando, estou gravando vídeo na pandemia, meu filho está comigo aqui na sala, então esse vídeo pode ter alguns cortes. Além disso, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, porque é grátis, tá, gente? É gratuito se inscrever no meu canal. E quando você se inscreve, você ajuda a promover o meu canal. Então fica a dica. Então vem comigo. Bom, gente, o que tem a ver a gente estudar funções que têm o mesmo gradiente, tá? Bom, se duas funções têm o mesmo gradiente, significa que essas funções se diferem apenas por uma constante. Como assim, professora? Bom, se eu tenho uma função f e eu tenho uma função g, e o gradiente da f é igual ao gradiente da g, então a f e a g são diferentes apenas por uma constante, tá? E aí vocês vão ver isso na prática, na resolução desse exercício. É o 229 das notas de aula. Nesse exercício, ele pede para encontrar todas as funções do R2 cujo gradiente seja igual a esse aqui, tá? Então, a derivada parcial com relação a x é 3x² y² mais 4, e a derivada parcial com relação a y, 2x³ y mais y². E eu quero saber encontrar todas as funções que têm esse gradiente, todas as funções do R2, tá? Bom, como que a gente faz isso? Então é o seguinte, aqui eu tenho o gradiente, eu quero achar a função. Como eu tenho as derivadas, então a gente vai fazer a integral, né? A gente vai voltar para eu encontrar quem é a função. Bom, a primeira parte a gente vai integrar com relação a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral da derivada parcial da f com relação a x, tá? O que vai dar isso aqui? Integral indefinida, tá? Vou fazer a integral, então, de 3x² y² mais 4 com relação a x. Como que eu faço essa integral? Eu olho y como uma constante e integro com relação a x, tá? Bom, o que vai dar aqui? A integral de x ao quadrado é x³ sobre 3. Então, eu tenho, ó, 3y² vezes x³ sobre 3. Vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Mais a integral de 4. A integral de 4 é 4x. Como a integral é indefinida, então, mais uma constante. Vou chamar de K1, tá? Bom, então aqui vai dar, simplifico 3 com 3, vai dar x³ y² mais 4x mais K1. Essa é a integral com relação a x. Vou fazer a mesma coisa agora com relação a y. Ó, integrando com relação a y, vou fazer a integral da derivada parcial da f com relação a y, vou integrar com relação a y. Então, isso aqui vai dar a integral de 2x³ y mais y². Então, aqui integrando com relação a y. Então, eu tenho, isso aqui é uma constante, tá? Então, 2x³ vezes a integral de y² sobre 2, mais a integral de y², que é y³ sobre 3, mais uma constante, vou chamar de K2. Vou simplificar, tá? Isso aqui vai dar x³ y² mais y² sobre 3 mais K2. Bom, encontramos a integral com relação a x e a integral com relação a y. Mas não é isso que o exercício está pedindo, né? Ele está pedindo para encontrar todas as funções cujas derivadas parciais
vão dar isso aqui, né? Ou o gradiente vai ser igual a isso e isso. O vetor gradiente. Bom, como é que eu encontro essa função? Agora a gente vai comparar as duas integrais. O que tem em comum, hein? Ó, x ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. O resto é diferente. Quem vai ser a minha função f? Eu vou pegar o que tem em comum, sem somar, tá? O que tem em comum? Esse termo, x ao cubo e vezes y ao quadrado. Então, eu vou pegar esse termo que tem em comum, vou colocar aqui, e somo com tudo o resto. Então, na verdade, a função é pegar tudo que deu na integral com relação a x e com relação a y. Porém, os termos comuns a gente não soma duas vezes, a gente pega ele uma única vez. Então, vai ficar ó, x ao cubo, y ao quadrado, mais 4x, mais y ao cubo sobre 3, mais K1 mais K2, que eu vou chamar de K. Tá aqui a função. Será que isso deu certo? Vamos derivar com relação a x? Com relação a x, ó, vai dar 3x quadrado y quadrado mais 4. Ó, caiu aqui. Se eu derivo com relação a y, aqui eu tenho 2x ao cubo y mais 3y quadrado sobre 3, que vai dar y quadrado. Caiu aqui. Aí lembra lá no início que eu falei que as funções que têm o mesmo gradiente, elas se diferem apenas por uma constante? Então, tá aqui a constante, ó. Tá? Se a f e a g têm o mesmo gradiente, se a f e a g têm essas derivadas parciais, significa que o valor da f é isso aqui para uma constante e que a g é isso aqui para uma outra constante, tá? Essa constante é um número real, tá? K pertence aos reais. Então, eu tenho infinitas funções aqui, né, gente? Nós temos infinitas funções. E aqui nós encontramos todas as funções que têm esse gradiente, tá? Bom, eu vou apagar e a gente vai para o próximo exemplo. Pessoal, esse aqui é o próximo exemplo, é o 230 das notas de aulas. Ele pede para determinar, caso exista, todas as funções em que a derivada parcial da f com relação a x é xy e a derivada parcial da f com relação a y é y. No exemplo anterior, vocês notaram que eu não verifiquei se aquela função f existia, que estava aqui, né? Bom, eu simplesmente achei ela, integrei dos dois lados, achei e pronto. Mas será que se eu fizer isso aqui, vou integrar dos dois lados e vou achar a função f e pronto. Mas será que essa função existe? Será que existe alguma função que a derivada parcial da f com relação a x é xy e com relação a y dy? Bom, para a gente verificar se essa função existe, eu vou precisar de um teorema. Vou colocar ele aqui em cima para vocês verem, tá? E eu vou ler ele aqui para vocês. Bom, então o teorema fala o seguinte: sejam P e Q duas funções definidas e de classe C1 no aberto A pertencente ao R2. E aí embaixo estão quem é a P e quem é a Q. A P é a derivada da f com relação a x e a Q é a derivada da f com relação a y. Uma condição necessária para que exista essa função f, tal que para todo x e y se tenha que as derivadas parciais de P e Q, é que as derivadas mistas sejam iguais. Ou seja, a derivada segunda ordem da f com relação a y tem que ser igual a derivada aí. Então, eu tenho que ter as derivadas mistas iguais. Se as derivadas mistas forem iguais, então a minha função f existe. A demonstração desse teorema, gente, é super simples de fazer. Porque por hipótese, né, ele fala que as derivadas parciais são funções de classe C1. Se as derivadas parciais são funções de classe C1, então a minha função é de classe C2. E eu venho e uso o teorema de Schwarz. Schwarz, eu não sei pronunciar esse nome direito. O que o teorema de Schwarz fala? Se a função é de classe C2, então as derivadas mistas são iguais, tá? Então, para verificar se existe uma função cujas derivadas parciais vai dar isso aqui, eu preciso verificar se as derivadas mistas são iguais.
vou lá e a gente faz aqui. Pessoal, aqui, o que vai dar a derivada mista? Derivei com relação a x, né? Então agora eu venho e derivo com relação a y. Isso aqui vai dar, derivando com relação a y, vai dar x, né? Bom, aqui eu derivei com relação a y. Então agora eu venho e derivo com relação a x, tá? Derivada de y com relação a x, zero, né? Ixi, as derivadas mistas não são iguais. O que significa? Então, não existe, tá? Não existe uma função tal que as derivadas parciais dê isso aqui. Derivada parcial da f com relação a x dxy e a derivada parcial da f com relação a y dy. Não existe, tá? Então, acabou aqui esse exemplo. Eu vou apagar e a gente faz o próximo. O próximo vai existir e a gente vai encontrar essa função, tá bom? É bom, né, gente? Quando dá um exercício que não existe, a gente não existe, não. Então, beleza, parou, acabou rapidinho, né? O próximo vai existir, a gente vai ter que calcular tudo, hein? Gente, esse aqui é o segundo exemplo. Então, aqui eu tenho a derivada parcial da f com relação a x e com relação a y, tá? Elas estão definidas para x e y diferente do 0, 0. Bom, o que o exercício pede? Para verificar se existe uma função cujas derivadas parciais dê isso. Se existir, calcular ela, encontrar quem é essa função, tá? Bom, primeiro passo, verificar as derivadas mistas. Então, aqui eu derivei, né, com relação a x. Então, agora eu vou derivar com relação a y. Então, eu vou derivar isso aqui, vou usar a regra do quociente, né? Vou derivar agora com relação a y. Derivado de cima vezes o de baixo. Derivado de cima com relação a y vai dar 0. Menos o de cima, que é x, vezes a derivada do de baixo com relação a y, que vai dar 2y. Sobre o de baixo ao quadrado. Ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Vou dedicar o outro. Derivada segunda da f com relação a y, agora com relação a x. É isso, né? É. Então, derivei com relação a y, então agora eu vou derivar isso aqui com relação a x. Regra do quociente de novo, derivado de cima vezes o de baixo. Derivado de cima com relação a x, 0. Menos o de cima vezes a derivada de baixo com relação a x, 2x, sobre o de baixo ao quadrado. Aí. Derivada disso aqui com relação a x agora vai dar 0, né? Então, isso aqui vai dar menos 2xy, x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa! As derivadas mistas são iguais, né? Então, daqui, a gente sabe que existe a função f, tá? Cujas derivadas parciais vai dar aquilo ali. Quem é f? A gente integra, tá? Então, o primeiro passo, vou integrar com relação a x. Integral indefinida, né? Então, vou fazer a integral de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a x. Nossa, professora, como é que faz essa integral? Vamos fazer uma substituição que vai ficar claro como é que sai essa integral. Vamos chamar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado de u. O que vai dar o du? Vai ser derivada daqui com relação a x, né? Então, vai dar, ó, 2x dx. Certo? Bom, substituindo aqui, x dx é quem, ó? X dx é du sobre 2. Então, vamos escrever aqui de novo, né? Ó, x dx vai ser meio de du. Então, aqui em cima, onde tem x dx, eu vou colocar meio de du. Então, isso aqui vai ficar meio vezes a integral em cima de du sobre u, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é u. O que é isso aqui, gente? O que é integral de 1 sobre u?
vai dar o ln do módulo de 1, né? ln do módulo de 1. Bom, mas quem é o x ao quadrado mais y ao quadrado? Que já é positivo, a gente tira o módulo, então vai ficar meio ln x ao quadrado mais y ao quadrado mais uma constante, k1. Deu para enxergar aí, gente, no vídeo? Tá? Então a integral deu meio ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais uma constante. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, vou ter que integrar y, tá? Então eu vou apagar e a gente faz a integral. Então, pessoal, já coloquei ali, então a gente vai fazer a integral com relação a y agora, né? Então vou integrar a derivada parcial de y, derivada parcial da f com relação a y, vou integrar ela com relação a y. Bom, essa integral a gente pode dividir, né? Fazer aqui para economizar espaço, gente. Isso aqui é a integral de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dy menos a integral de e elevado a menos y dy, certo? Essa integral, gente, é igualzinha a essa, tá? Então isso aqui, ó, vai dar meio ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, qual que é a integral de e elevado a menos y? Menos e elevado a menos y, com esse menos, mais. Então, aqui vai dar mais e elevado a menos y, né? É isso mesmo. Se a gente derivar aqui, né, e elevado a menos y, vai dar menos e. É isso mesmo, vai dar menos e elevado a menos y. Pronto. Mais uma constante, K2. Quem é a função? Bom, a gente pega tudo que deu e os termos em comum a gente não repete duas vezes, tá? Então, por exemplo, ali deu ln, meio ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui também, então vai ficar meio ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais esse termo, e elevado a menos y, k1 mais k2, k, tá? Então, aqui está a família de funções, que é a solução daquele sistema lá do início, tá? Então, essa família de funções tem derivadas parciais em relação a x e y, igual aquele sistema lá do início. E aí acabou, né? Bom, então a aula sobre relação entre funções com o mesmo gradiente é isso, tá? Então, se duas funções têm o mesmo gradiente, significa que essas funções se diferem apenas por uma constante. E se tem duas funções lá que são, a gente pode chamar elas de derivadas parciais. Como descobrir se existe uma função que tem aquelas derivadas parciais, né? Eu preciso verificar se as derivadas mistas são iguais. Se as derivadas mistas forem iguais, a função existe e aí a gente integra com relação a x, com relação a y e acha a função, tá? Super simples, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, se inscreva aí no canal e até a próxima aula. Já acabou? Falta uma aula ainda, filho. Uhum.